um novo capítulo. O capítulo agora é Bet, e a gente já vai iniciar aí num ponto bem importante. Toda pessoa que começa a aprender o idioma hebraico, ele se confunde muito com o verbo ledaber e o verbo lomar, que o verbo lomar, que é a forma do hebraico moderno. No caso, o verbo, como está na Torá, seria lemor. Então, temos o verbo ledaber e o verbo lomar. Muito bem, o pessoal ainda está entrando. Boa noite a todos, shalom a todos. Eu queria saber se todos já estão visualizando a nossa lição de hoje. A Metsuyan Josiane respondeu que sim, que já está vendo. Sueli também. Então a gente vai estudar hoje a questão dessa confusão que acontece com quem está começando a aprender o idioma hebraico, que é a questão do verbo ledaber e do verbo lomar. Quem sabe me dizer, que eu sei que todos aí já estudam hebraico já há algum tempo, quem sabe me dizer a diferença do verbo ledaber e do verbo lomar? Se alguém quer me dizer aqui qual é a diferença, que eu sei que vocês já estudam em casa, vocês já estudam há muito tempo, muitas pessoas que estão aí estudam sozinhos, muitos já fizeram cursos de hebraico, então eu acredito que muita gente sabe já a diferença. Alguém de vocês sabe me dizer a diferença? Bom, ninguém sabe dizer, eu vou explicar então qual que é a diferença. O verbo ledaber, muitas vezes traduzido como falar, ele, para ficar melhor entendimento para quem fala português, no caso, nós brasileiros, seria traduzir esse verbo como conversar. O verbo ledaber, traduzindo ele para o português, pode ser falar, mas pode ser conversar. E o verbo lomar, ele deve ser traduzido como dizer. Então, em português, qual que é a diferença de conversar e dizer? Alguém sabe me dizer? Agora, alguém sabe me explicar qual que é a diferença do verbo dizer e do verbo conversar no português? Conversar, você conversa com alguma pessoa. Dizer, você diz algo a alguma pessoa. Você diz. Muito bem aí, Josiane, já respondendo aí. Conversar sempre tem uma segunda pessoa. E dizer, eu digo algo para alguém. Muito bem, a pessoa não está dialogando com outra pessoa, mas ele está dizendo. Muito bem aí, Shalom, a Caim, que está entrando agora aqui também. Muito bem. A lição de hoje, a gente acabou de iniciar. Aqui, Caim, para eu te explicar, é a diferença do verbo ledaber do verbo lomar ou lemor. Que o verbo lemor ou lomar é no hebraico moderno e lemor é o verbo como se encontra na Torá, lemor. Esses
esses verbos significam ledaber, significa conversar, falar, e o verbo lomar significa dizer. E para as pessoas que estão entrando agora, então eu estou explicando aí as diferenças do verbo ledaber e do verbo lomar. Como a Josiane explicou aqui para a gente, muito bem explicado, que no caso de conversar, que no caso é o verbo ledaber, sempre tem que ter uma segunda pessoa. Então, ledaber, verbo ledaber, sempre tem que ter uma segunda pessoa. Já no caso do verbo lomar, lemor, como se encontra nas escrituras da Torá, esse verbo, ele significa dizer. Então, quando a pessoa diz alguma coisa, não necessita ela estar dialogando com alguém. Diferentemente de ledaber. Ledaber não. Ledaber, a pessoa tem que falar com uma segunda pessoa, como foi muito bem explicado aí pela Josiane. Muito bem, vamos seguir aqui. Quem hoje está disponível para estar começando aí a leitura da lição? Tem alguém com áudio? Ninguém tem áudio hoje? Muito bem, então. Aqui no início da lição está escrito medaber, omer. O verbo conjugado na primeira pessoa do presente é logo aqui, ó, onde eu estou com o mouse aqui. O Eliardo perguntando onde é para começar. Aqui eu só estava explicando até agora, eu estava explicando a diferença do verbo ledaber e do verbo lomar. Agora a gente vai dar início aqui na lição. Medaber, como ele está aqui, ele está conjugado na primeira pessoa. E omer, no caso do feminino. Animedaber, masculino. E como que é no feminino? Como que é que se diz? Alguém não tem, se alguém sabe, não tem áudio, por favor, pode estar participando aí de forma escrita que eu vou estar acompanhando. Alguém quer dizer? Medaber no masculino, na primeira pessoa e na terceira pessoa. No caso do feminino é medaberet. Medaberet. Medaber, medaberet. E o plural masculino, medabrim, medabrot. Plural feminino, medabrot. Muito bem. Agora o verbo lomer. O verbo lomar, melhor dizendo, não lemor, como está na Torá, que o utilizado hoje no hebraico moderno é lomar. Muito bem. Omer é para a primeira pessoa e para a terceira pessoa do singular, omer. No feminino, omeret. Plural masculino, omrim. E plural feminino, omrot. Omer, omeret. Omrim, omrot. Alguma dúvida?
Este primeiro ele vem do verbo ledaber, no infinitivo, que significa conversar e falar. Este aqui, dizer e conversar são parecidos, mas não é a mesma coisa. Este daqui, homer, que vem do verbo lomar, significa dizer. Muito bem. Vamos agora um pouco mais abaixo. Todo mundo está entendendo? Alguém quer dizer algo, fazer alguma pergunta sobre esses dois verbos? Isso é muito importante. A maioria dos Olim Hadashim, os Olim Hadashim, quando chegam aqui em Israel, se confundem muito nisso. Muito bem, Josiane diz que está entendendo. Se alguém está tendo alguma dúvida aí, porque isso a pessoa naturalmente se confunde muito. Quem chega aqui em Israel e começa a falar hebraico se confunde aí quando fala ani medaber ou ani omer. A pessoa não sabe o que dizer. Mas aí eu estou passando a diferença. Salário. Muito bem. Aqui vamos ver alguns exemplos do verbo ledaber. O verbo ledaber. Ele conjugado, medaber. Se for feminino, medaberet. Se for plural, medabrim e medabrot. Muito bem. Hu medaber. Quem sabe a tradução de hu medaber? Ele fala, ele conversa? Ele fala ou ele conversa. Ele tem esses dois significados. Aí depende o contexto. Novamente, depende do contexto. Mas aqui, ele fala. O que ele fala aqui? Ivrit. Ele fala hibrid. Muito bem. Qual é a outra coisa que ele fala aqui? Outra palavra aqui? Russit? É russo? Ele fala russo? Sim, muito bem. Russit é russo. Aqui, se eu colocasse no lugar de medaber e colocasse omer, estaria certo? No português? No hebraico estaria certo? E pense no português, estaria certo? Se eu colocasse aqui hu, omer, ivrit, estaria certo ou não? Não. Por que não estaria certo? Seria ele disse hebraico, ele disse russo. Eu poderia falar, seria mais fácil realmente ele falar, eu falo em russo, eu falo em hebraico, ou eu converso em hebraico, ou eu converso em russo, mas eu digo em russo. Também pode ser também, não é tão correto, né? Não é tão correto. Isso aí pode ser alguma situação de se usar o verbo lomar, mas no caso aí não é o normal. Todo mundo diz eu falo hebraico, eu falo português, eu falo espanhol, eu falo inglês. Ninguém diz assim, ninguém diz eu digo inglês, eu digo português, eu digo espanhol. Então, o verbo correto de ser utilizado aqui, de forma geral, salvo algumas exceções, o certo é usar a palavra medaber no masculino e medaberet em feminino e medabrim no plural masculino e medabrot no plural feminino. Tudo bem entendido aí. Agora fica mais fácil de se entender aqui para vocês. Quem pode ler essa frase aqui?
Alguém pode ler essa frase? Moré. Qual, teacher? Sim, Isso daí, né? sim. Ru midaber in rurti. Hu medaber in rut. Hu medaber in rut. Muito bem. Você sabe que você leu, Eliardo? Quem sabe a tradução aqui do que ele leu? O Posso falar, Eliardo. Moré? Muito bem, pode falar. Ele conversa com Ruth. Ele conversa com Ruth muito bem aqui também, respondendo aqui Vanusa. Ele conversa com Ruth. Muito bem. Aqui, se colocasse outra palavra aqui, comer, estaria certo? Ele diz com Ruth, não. Ele pode ter dito alguma coisa para Ruth. Sim. Então, no caso do hebraico e no caso do português também, o mais correto é quando ele está dialogando com alguma pessoa, o certo é usar falar ou conversar. No caso do hebraico, tem que se usar o verbo ledaber. Hu medaber in Ruth. Então, ele fala ou ele conversa com Ruth. Não estaria correto se dizer assim, ele diz com Ruth. Se ele está conversando com Ruth, como que ele vai dizer com Ruth? Não daria, não teria nexo isso. Então, por isso que medaber é diferente de Homer. A gente vai ver também a parte do Homer daqui a pouco. Outra frase aqui. Quem pode ler essa outra frase aqui, abaixo? Fala, Moré. Ru midaber mehe. Mahe. Que eu tô no celular Maher, aqui. Maher. Muito bem. Você sabe a tradução? Mahe. Não sei não. Quem sabe dizer aí a tradução? Humedaber Maher. Ninguém sabe? Ele conversa rápido. Maher significa rápido. Então, ele conversa rápido. Entendido? Se colocasse aqui a palavra Homer, só em determinado caso poderia ser correto. Mas no caso de conversar, aqui no sentido ele conversa rápido, ou ele fala rápido. Então, o verbo a ser utilizado aqui é o verbo ledaber. Entendido até agora? Vamos aqui passar para o lado esquerdo. Sad Semou, lado esquerdo. Homer. Homer. Quem pode ler aqui para a gente aí? Outra pessoa aí, por favor. Outro Posso ler, aluno. Moré? Sim, quem está falando? A Maiara. Maiara, por favor, Maiara. Homer Boker Tov. Homer Muito, Shalom. Homer Erev Tov. muito bem. Você entendeu tudo que você leu, Maiara? Ken. Metsuya. Então, me diga aí, para todos aí, a tradução. Ele diz bom dia, ele diz shalom, ele diz boa noite ao chegar. Sim, boa noite. Sim, muito bem. Muito bem. Aqui se colocasse, em vez de Homer, colocasse Medaber, estaria correto? Lo. Por que não estaria correto?
Porque ele não conversa bom dia, ele diz bom dia. Muito bem. Então, a palavra a ser utilizada vem do verbo lomar. Lomar significa dizer. Então, não tem confusão. Medaber e Omer são parecidos. Só que não é a mesma coisa. Como no português. No português, conversar e dizer não é a mesma coisa. Os dois, a pessoa utiliza a voz, mas não significa que é a mesma coisa. Cada coisa tem um significado diferente. Ledaber significa falar ou conversar. Conversar ou falar. E o verbo lomar, lemor, significa dizer. Muito bem aí. Meus parabéns aí para a Mayara. Vamos aí agora começar esse texto aí. Um pouco longo, mas a gente vai começar aqui. Quem está disponível aí para leitura? O Garcia quer participar hoje, Garcia? Garcia está sem áudio? Tudo bem, então. Quem que está disponível para começar a leitura aqui? Batelafon. Batelafon. Batelefone. Sim, tudo bem. Batelefone. Batelefone. É o título do texto aqui. O que significa batelefone, Eliardo? A Vanusa aqui já respondeu. Telefone? No telefone. Muito bem, Vanusa. Não tem que pedir desculpa, não. Tá certo. Você não tem áudio, você pode responder aí por escrito, não tem problema nenhum. Eu quero que todos participem e que todos aproveitem aí a aula e venham a se evoluir aí no hebraico. Não tem problema. Quem não tem áudio pode responder por escrito. No telefone, muito bem, respondeu Vanusa. Agora, quem vai começar aqui a primeira frase desse texto? Tem alguém que quer começar a ler? Yaakov, Vedalia, Rabi, Rabrim, Havarim. Yaakov, Vedalia, Haverim. Yaakov, Vedalia, Haverim. O que é isso? Yaakov, Vedalia, Haverim? Pode responder, Moré. Muito bem aí, Mayara, sim. Por favor. Yaakov e Dália são amigos. Yaakov e Dália são amigos. Muito bem. Yaakov e Dália são amigos. Esse Haverim também, ele tem um outro significado aqui em Israel também. Ele não significa somente amigos. Também tem outro segundo significado. Quem sabe me dizer o que significa Haverim também? No caso, sim, namorados. Muito bem aí. Vanusa também respondeu. Muito bem. É mesmo, Moré. Namorado. Também. Que essa palavra haverim vem do verbo lehaber. O verbo lehaber, conforme eu escrevi agora, que esse verbo lehaber significa conectar. Conectar são pessoas conectadas, ligadas. Então, são ligadas tanto por amizade, como também pode ser aí um casal. No caso de namorados, são chamados de haverim também. Porque o verbo lehaber significa conectados, ligados. Lehaber. A palavra haver vem do verbo lehaber. Muito bem, vamos continuar.
Vi assim, é porque tem homem me chamando de Ravel, eu tô até com medo agora. Não, Ixi. mas eu vou te dizer aqui em Israel, por exemplo, quando um homem trata o outro de Haver, todo mundo sabe que é amigo, simplesmente amigo. Agora, Ah, quando um homem diz que uma mulher é haverá dele, aí já a pessoa já fica com dúvida se é uma namorada ou se é, no caso, uma amiga. Por isso que aqui em Israel se usa mais a palavra bom saber. yedidá. Yedid e edidá para amigos. Quando são amigos somente de amizade, é edid e edidá. Muito bem, mas vamos continuar aí que eu já estou indo para outros assuntos. Segunda frase aqui do texto. Quem pode ler para a gente? Yaakov, Israeli, Yaakov, Sabar, Sabar. O que é? Israeli. Tudo bem. E o que é? Sabar. Eu não sei. Quem sabe me dizer o que é Sabar? Mas seria soldado? Como? Ele seria soldado? Soldado? Não. Aí seria Hayal. Soldado é Hayal. Sabar é traduzido aí no português aí que muitas pessoas já falam que é Sabra. É a pessoa nativa de Israel, é chamado de Sabar. Quando a pessoa nasce aqui em Israel, a pessoa é chamada de Sabar ou israeli, que é israelense, mas aqui usa essa palavra aqui, Sabar. Sabar significa nativo de Israel, que nasceu aqui. Que não é um Esses Olê dois pontinhos Hadash. aí, More? Não, né? É só um sinal. Não, esse aqui é como se fosse as aspas em português. É o que tem é as aspas. Yaakov, Sabar, Israeli. Quer dizer o quê? A tradução. Yaakov é nativo, é israelense. Ele nasceu aqui em Israel. Muito bem aí. Quem pode ler aí? Garcia tem áudio agora, Garcia? Então, você pode ler a terceira frase aí pra gente? Dalia Olá Radachá. Dália Dália Olá, Radachá. Olá Hadashah. O que significa isso, Garcia? Dália é uma nova imigrante? Uma nova imigrante, muito bem. Chegada, né? Olá Hadashah é uma nova imigrante, que recém-chegada aqui em Israel, Dália. Esses dois aqui estão falando ao telefone. Muito bem, agora essa outra frase aqui, Josiane pode ler para a gente? Josiane? Sim, Moré. Ren medaber batelefone. Hem medabrim. Medabrim telefone. Eles falam ao telefone. Eles Ou eles falam, conversam ao telefone. eles conversam ou eles falam ao telefone. Por exemplo, aqui não está o verbo lomar, e sim está o verbo ledaber, medabrim. Medabrim, eles falam. Não seria correto dizer eles dizem ao telefone. Os dois estão conversando e eles dizem ao telefone, mas sim eles conversam ao telefone, eles falam ao telefone. Eles conversam ao telefone. Hem medabrim ba telefone. Muito bem aí. Maiara quer ler aqui essa outra frase? Ken, More. Muito bem. Yaakov Omer. Shalom Dalia Manishma. Muito bem. Você sabe traduzir, Maiara? Yaakov diz: Shalom Dalia, como vai você? Como vai a sua. Como você está? É como você está. Muito bem. Yaakov diz, prestem atenção aqui, Yaakov
ele não conversa, ele diz, quando a pessoa conta algo, a pessoa está dizendo algo. Quando ela conversa e quando ela fala, é diferente. Vocês estão conseguindo ver a diferença de Omer e Medaber? Se alguém está tendo alguma dúvida, por favor. Então, aqui no caso, Shalom Dália, Manishma. Vamos ver aí se vocês se recordam. Fiz uma pergunta aí, tô com uma dúvida. Sim, pode falar. O verbo ledaber, né? Ledaber, sim. Isso, ele é o verbo falar, né? Falar e conversar. Só que ele, aqui em Rem, Medaber, tem um mem antes. O que significa esse mem? Aqui, nessa frase, você está dizendo? Isso. Tem um mem, né? Antes. Ah, você tá dizendo aqui Medabrim, aqui nessa palavra? Isso. É porque ele está no plural. Medabrim. Medaber é o singular. Medabrim, plural masculino. E o verbo é ledaber. Verbo no infinitivo, ledaber. Ledaber, verbo no infinitivo, falar ou conversar. Medabrim, aqui, conversam. Eles conversam. O verbo aqui está conjugado. Você entendeu? Está com dúvida ainda? Ok. Obrigado, Maria. Ah, de nada. Então, aqui, vamos ver aqui se vocês se recordam do que eu já disse em outras lições. Por exemplo, aqui, ó, muito bem lido aí por Mayara, ela traduziu muito bem. Essa expressão manishma significa como você está. Tudo bem, o significado é este, o significado é este, de forma geral. Mas se a gente pegar aqui essas palavras aqui, que eu gosto de entrar bem na gramática, por exemplo, manishma, o que significa esse nishma? Tudo bem que a gente não está estudando aqui, a gente não está estudando aqui o futuro ainda, os verbos no futuro, mas o que é nishma? Alguém sabe me dizer o que é nishma? Alma vivente? Não, aí é neshama. Neshama não tem ain. Neshama é assim. Aí vem do verbo ouvir, né, Moré? Muito bem, Garcia. Você lembrou muito bem. Vem do verbo lishmoa. Lishmoa. O verbo lishmoa é ouvir. E aqui esse verbo que ele está conjugado no plural da terceira pessoa, anarno. Essa é uma regra de futuro, não faz parte do nosso estudo agora, mas tudo bem. Então, quando você diz manishma, seria uma pergunta assim, se for traduzir ao pé da letra, o que escutaremos, o que ouviremos? Quais são as novidades? O que ouviremos? Ah, me lembrei agora. Nascer Venishma, olha aí, mano. Quase que eu Tem a parte da Torá que fala assim. Então, tudo bem, desculpa a vocês aí todos que estão participando do estudo, que eu estou parando bem, mas que eu gosto de explicar detalhe por detalhe, para que vocês vão aí se familiarizando aí com o idioma hebraico, com o idioma ivrit, para vocês verem aí que tudo tem sentido. Então, quando a pessoa fala manishma, esse nishma aqui não tem nada a ver com alma. Alma não tem o ain. Aí é neshama. Neshama é com re. E aqui no caso aqui é o ain. Essa letra ain. E aqui, ó, essa raiz aqui, ó, shin,
mem ein. Então, quando a pessoa pergunta manishma, seria o que ouviremos? Se for traduzir literalmente seria o que ouviremos? Mas muito bem, vamos dar seguimento aí. Vamos deixar essa parte de gramática, ainda mais aqui no caso do futuro. Zimam atid. A gente não está estudando Zimam atid agora. A gente está estudando aí só o Zimam rovê, que é o tempo presente. Alguma dúvida sobre o que eu expliquei? Deu para entender um pouco? Se alguém tem alguma dúvida, pode escrever aí, pode me perguntar. Muito bem aqui. Agora, quem vai ler essa outra frase aqui? Quem está disponível agora para ler essa outra frase aqui? Dalia Omeret Tov. Todá Hakol Beseder. Muito bem, Eliardo. Sabe a tradução? Quem sabe traduzir aí? O Eliardo não sabe a tradução, quem sabe traduzir aí? Sei, Dália. Ah, a Mayara, muito bem. Mayara, por favor. Dália responde, o Merit? Não, Omeret não é responde. Omeret é o feminino de Omer. O que é Omer? Diz. Então, aqui no caso, Dália Omeret, porque ela é mulher. Então, Omeret. Sim, por favor, Mayara, continue. Dália diz, bem, Todá, bem, obrigado, tudo bem, Hakol Beseder. A Cobeceda, tudo bem, muito bem, pode ser traduzido assim também. E aqui a gente pode entrar um pouco em gramática também aqui, a Cobeceda. Muito bem, Mayara traduziu muito bem. Esse é o sentido que se passa aqui. Mas esse ceder, beceder, alguém sabe explicar a questão de beceder? O que significa beceder? O que é ceder? É ordem, Muré. Em ordem. Ordem. Muito bem. Então, se for traduzir literalmente, Hakol, Beceder, Tudo em ordem. tudo em ordem. Muito bem. E de que verbo no infinitivo que vem Beceder? Ceder, de que verbo? Alguém sabe me dizer? Vem do verbo lesader. O verbo lesader, ele significa organizar, ordenar, lesader. Por isso, Hakol Beceder, tudo organizado, tudo em ordem. Então, lesader, o verbo lesader. Agora, mais uma frase. Vamos ver aí quem está pronto aí para ler. Mais uma frase aí abaixo. Frase com 3 palavras somente. Josiane está presente ou não? Sim, Moré. Por favor, Josiane. Ren medabrim od. Remedabrim od. Sabe o que significa, Josiane? Eles conversam mais? Sim, eles conversam mais. Muito bem, eles conversam mais. Esse od é mais em questão de quantidade. Mais. Eles conversam mais. Então aqui, Remedabrim od. Vai ser traduzido, eles conversam muito, Moré? Muito seria, eles conversam harbe. Aí no caso seria aí seria harbe, não seria od. Od seria mais. Eles conversam mais. É porque o texto não acabou ainda, vai dar seguimento. Vai estar explicando que eles conversam mais, eles não terminaram a conversa. Muito bem aí. Quem pode ler agora essa outra frase?
Posso ler, Moré? Muito bem. Maiara, novamente, sim, por favor. Ren medabrim é rak ou rek? Rak. Rak e vrit. Eles conversam em hebraico. O que é rak? Você sabe o que significa rak, Maiara? Não sei, Moré. Somente. Então, eles conversam somente ivrit, somente em hebraico. Eles conversam somente em hebraico. Somente ou só. Rak significa somente ou só. Muito bem. Agora, pode ser apenas também. Muito bem também. Sueli lembrou muito bem. Pode ser apenas. Sim. Muito obrigado aí a Sueli. Apenas ivrit. Muito bem. Também pode ser apenas. Você está com razão. Tá certo. Agora, quem vai ler essa outra frase aqui? Yaakov. Yaakov. Yaakov, Medaber, Maher. Sabe o que significa, Garcia? Yaakov conversa rápido. É rapidíssimo. Rápido. Duas vezes aí repetido aí. Yaakov conversa rápido, rapidíssimo. Muito apressado. Por que Yaakov conversa rápido? Vamos ver aí se vocês estão prestando atenção no texto. O que falou aqui no início, que Yaakov, o que ele é? Ele é natural, né? Ele é natural de Israel, nascido aqui em Israel, então significa que a língua materna dele é o hebraico. Por isso ele conversa rápido, ele não tem dificuldade com o hebraico, não tem nenhuma dificuldade, então ele está conversando muito rápido aí ao telefone. Aí vamos ver aí qual é a reação de Dália. Vamos ver aí quem pode ler. Você quer ler, Josiane, essa frase aqui? Posso ler, Maria? Sim, por favor. דליה אומרת, יעקב, בבקשה לדבר יותר לאט. Yoter Leat. יותר לאט. Muito bem. Sabe traduzir? Vou ver se está correta. Dália diz, Jacob, por favor, converse mais devagar. Muito bem. Aí Dália diz, Yaakov, por favor, conversar mais devagar. Leat significa devagar. Mais devagar. Muito bem aí. Meus parabéns aí a Josiane. Agora, as duas últimas frases aí, vamos ver aí quem pode ler essas duas últimas frases. São pequenas. Ani lo mevinar hakou. Yaakov omer seliha. Yaakov Omer Silha. Muito bem aí. Você sabe traduzir, Liardo, essas duas últimas frases? Eu não... Aí eu me esqueci o resto. Essa Anilo, eu não... Mevinar. Quem lembra o que é mevinar? Mevinar. Muito bem. A Ivanusa respondeu. Eu não entendo tudo. Muito bem. Entendo. Mevinar significa entendo para feminino, que vem do verbo lehavim. Lehavim significa entender. Mevinar. More, se eu tiver o me
e o re dava binar e dava para me entender, mas aí eu me lembrar agora. Seria entendimento, sim. Binar, entendimento. Muito bem. Lehavim é o verbo entender. Meviná, eu entendo. Para mulher, mulher tem que dizer meviná. Homem diz mevin. Homem, no caso masculino, mevim. Então, aqui no caso, como Dália é uma mulher, é uma menina, ela diz Anilo meviná hakol. E aí o que diz Yaakov? Yaakov Pede Omer. desculpa. Sim, Selichá. Pede desculpas aí. Selichá significa Yaakov, ou milagre, acertei essa. Muito bem. Que Selichá vem de que verbo? Quem sabe dizer também? Se a gente quiser entrar mais ainda. Vem do verbo lisloar. Lisloar significa perdoar. Perdoar significa lisloar. Que da onde vem o verbo siliha, que seria perdão. Desculpa no caso, mas seria perdão, melhor traduzido como perdão. E vem do verbo aí lisloar. E desse verbo que vem selihot, vem tudo. Selihot é o plural de selihá. Muito bem, agora vamos responder aqui. Quando tem que completar medaber e quando tem que completar omer. Muito bem, vamos ver aqui. Quem que pode começar aí a leitura do número 1? O Garcia quer ler o número 1? הם מדברים עברית. Eles conversam hebraico. Muito bem. Agora, número 2. Fala para mim, Garcia, como que é agora e coloca a palavra que é o correto. הם מדברים בטלפון. Medabrim, batelefone. Por que Medabrim? Porque eles conversam. Muito bem. Muito bem. Meus parabéns aí. Koakavod. Próximo, número 3. Mispar Shalosh. Yaakov Omer Manishma. Yaakov Omer Manishma. Muito bem. Por que Omer e não Medaber? Que Yaakov diz. Yaakov diz. Muito bem. Yaakov diz. Koakavod. Mispar Arba. Número 4. Quem pode responder? Medaber Maher. Muito bem. Yaakov Medaber Maher. Por que Medaber? Porque ele conversa rápido. Conversa rápido. Muito bem. Mispar Hamesh. Mispar Hamesh. Quem pode ler e completar? Dália, Omer, Hakol, Beseder. Omeret. Muito bem. Omeret. Por que Omeret? Porque Dália diz. Mispar Shesh. Quem vai ler o Mispar Shesh agora? Quem está disponível? Posso Ninguém ler? vai... Sim, por favor, Josiane, por favor. Seria Dália Omeret, Bevakashá, Ledaber, Yoter. Yoter Leat. Metsuyan. Por que Omeret?
Porque ela diz para alguém, né? Ela não fala, ela fala, poderia falar também, fala com ele, conversa com ele, mas esse cara tá pedindo algo, né? Tá dizendo algo para ele falar devagar, sim, né? sim, muito bem. É que no português o verbo falar ele é usado em várias questões, né? Ele não tem tanta divisão assim no português. Agora, no caso do hebraico, o correto é o meret mesmo, como você respondeu. Então, a tradução, ela diz, é que o verbo falar em português, algumas vezes as pessoas usam o verbo falar como dizer também. Eu não sei se isso está correto com a língua portuguesa, eu não sei porque eu não entendo muito de gramática da língua portuguesa, eu não sei se é correto usar o verbo falar no lugar de dizer no português. Pelo que eu saiba, o mais correto é usar o verbo dizer. Mas em hebraico tem que colocar aqui o verbo lomar, o verbo omeret aqui no caso, dalia omeret. Bevakashá, ledaber, yoter, leat. Muito bem aí, você acertou muito bem aí, Josiane. Mispar Sheva, número 7. Dália Medaberet, Anglit, Veivrit. Metsuyan, Garcia. Sabe o que é isso? E por que Dália Medaberet? fala inglês e hebraico. Muito bem, Garcia. Muito bem. Mispar Shimone. Quem pode ler Mispar Shimone? Yaakov Medaber, Im Dália. Não, fecha a geladeira para não gastar dinheiro. Yaakov. Medaber, Indália. Por que Medaber? que ele conversa com a Dália. Yaakov. Muito bem. Se eu colocasse aqui, por exemplo, eu poderia colocar a palavra Omer, só que não está fora do contexto. Não estaria correto. Mas, por exemplo, se eu digo Yaakov Omer Indália. Se eu digo assim, que Yaakov Omer Indália, eu estou querendo dizer que Yaakov com Dália dizem algo a uma terceira pessoa. Então, jamais, se for um diálogo entre Yaakov e Dália, eles não vão poder, no caso aí, eu não poderia colocar assim, Yaakov diz com Dália. Yaakov diz com Dália só se for para uma terceira pessoa. Aí eu poderia usar a palavra Omer. Vocês entenderam o exemplo que eu citei agora? O correto aqui é Medaber. Mas se eu quiser colocar aqui Omer, teria uma possibilidade. Só que aí teria que não poderia ter somente Yaakov e Dália. Teria que ter uma terceira pessoa aqui. Porque aí Yaakov, Omer, Indália, Le Mishehu. Para outra pessoa. Quer dizer que então se Yaakov, Omer, se Yaakov diz com Dália, tem que dizer para outra pessoa. Agora, como no caso aqui, Yaakov conversa com Dália, e todas essas frases aqui, da 1 até a oitava, da primeira até a oitava, elas estão relacionadas com o texto. Então, Yaakov conversa com Dália. Então, é Medaber em Dália. Tá bem entendido? Alguém ficou com alguma dúvida aí? O verbo ledaber e o verbo lomar, lemor. Outra coisa também, o verbo lomar. O verbo, vamos ver aqui. O verbo lomar. Lomar
o verbo lemor, que é a mesma coisa. Só que lemor, como eu disse para vocês no início, ele é o verbo como está na Torá, lemor, não lomar. E também tem o verbo lehagid. O verbo lehagid, ele é a mesma coisa, o mesmo significado do verbo lomar e lemor, lehagid. Lehagid significa dizer, também significa dizer. No caso, magid, ani magid. Se eu digo ani magid, eu estou dizendo a mesma coisa do que ani omer. São sinônimos. É a mesma coisa. Esses três verbos aqui, ó, é a mesma coisa. Lomar, que tem a sua forma na Torá como lemor, e o verbo lehagid. Todos querem dizer, todos eles têm o significado dizer. Ficou alguma dúvida aí sobre ledaber e sobre lomar, omer e medaber? E no caso aí entra uma terceira palavra aí, um terceiro verbo, que é lehagid. Todo mundo entendeu? E agora 00:31 aqui em Israel. Aqui em Israel. E, infelizmente, aí, mais uma vez, a gente chegou ao fim aí dessa aula de hoje. Espero aí que todos tenham compreendido aí a diferença de medaber e omer. Se alguém tem alguma... Obrigado, viu? Muito bem, obrigado eu, Todarabá. E se alguém tem alguma dúvida, depois podem estarem perguntando, sem problema. Todar lekulehem, Laila Tov.